que abram e observem as vossas 2. Amém? Livro de João, capítulo 6, versículo 32, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre este pão. 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Podem se assentar. Glórias a Deus. Eu estava lendo esta mensagem, no livro de João, folheando a Bíblia, encontrei essa passagem que diz que Jesus se declara o pão da vida. E aí eu fui meditar nesta palavra e ler, Aí eu separei essa mensagem, deixei aqui, e a pastora me deu a oportunidade para pregar. E aí eu me aprofundei mais ainda na palavra para trazer para os irmãos, não é mesmo? Só que essa mensagem, ela começa no capítulo 6 de João, no início. Na verdade, ela pode até começar antes, porque é bom a gente entender o contexto da mensagem, para a gente poder entender a mensagem, Afinal, por que Jesus chegou para aqueles que estavam ali e disse que Ele era o pão da vida, não é mesmo? Essa mensagem começa lá em João 6 primeiro, que vai falar sobre a multiplicação de peixes, e vai dizer que depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, depois disto o quê? Depois das curas, dos milagres e de tudo que Jesus vinha fazendo, ele partiu para o lado o mar da Galileia de Tiberíades. E ali uma grande multidão o seguia junto com seus discípulos. E Jesus, ali, quando ele chegou em um campo, ele se sentou no monte para ministrar aqueles que estavam ali. E a Bíblia vai relatar que era próximo à Páscoa. A Páscoa se aproximava. É importante abrir um parêntese aqui para a gente entender que no livro de João relata antes, nos capítulos anteriores, outra Páscoa, que é o capítulo 2, versículo 13, que fala quando Jesus purificou o templo. E ali vai dizer que estava próximo de uma Páscoa. E é importante também a gente entender que a Páscoa, ela acontece anualmente. Voltando para a mensagem, ali Jesus, diante daquela multidão, ele chega e vê que tem muitos ali. E ele vira para Filipe e questiona ele: o que daremos de comer para estes? Onde compraremos pão para estes comerem? Afinal, eram muitas pessoas que seguiam Jesus. E é importante entender que se diz que depois dessas coisas Jesus ele foi para o mar, para o outro lado, o lado de Tiberíades, quer dizer que aquela multidão já havia seguindo ele desde tudo quanto ele havia feito, não é mesmo? E ali eles estavam seguindo a Jesus. E aí Jesus chamou os seus discípulos e perguntou o que daríamos de comer a eles. E aí Filipe vai dizer que nem 200 dinheiros de pão serviriam para alimentar eles. É importante lembrar, eu cheguei aqui até a falar em outra oportunidade sobre a parábola da vinha, que falava sobre os trabalhadores
e que o homem tinha acertado um dinheiro por dia de trabalho. Então, o valor que você ganhava ali por todo dia de trabalho era um dinheiro, ou um denário, como eles chamavam. Então, ele disse que nem que trabalhassem 200 dias, nem um salário de 200 dias conseguiria alimentar aquela multidão. E aí, Jesus chega para os discípulos e pergunta o que nós faremos para alimentá-los. E aí eles encontram ali um menino que tinha 3 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí Jesus faz aquilo, né? Eram mais de 5.000 homens em um lugar onde tinha muita grama, muita coisa. Ele falou: senta esses homens aí. E todos eles se assentavam. E o Senhor, pegando aquilo que ele tinha um pouco, ele deu graças pelo que ele tinha e começou a repartir. E aí, quando ele começou a repartir, entregar os seus discípulos para que entregassem aos homens, ele falou: dá a eles quanto o que eles quiserem. E aí começou a repartir, e o milagre da multiplicação aconteceu ali. Então mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que ali estavam, comeram e se satisfizeram daquilo que ali estava. E no final ainda sobrou. Aí o Senhor falou, chamou os seus discípulos e disse: recolhe o que sobrou, para que não houvesse desperdício. Recolhe o que sobrou. E ele recolheu aquilo que sobrou. E aí Jesus, ministrando aqueles, viu que estava ficando tarde. Então ele disse para os discípulos para que eles fossem para outra banda, para que eles atravessassem o mar. E Jesus ali começou, estando ali com a multidão. Aquela multidão, quando viu os sinais que Jesus fazia, e agora vendo que ele havia multiplicado o pão e dado de comer ao povo, eles imediatamente quiseram tomar Jesus à força e colocar ele como líder, como rei. Quiseram trazer Jesus como um Moisés, como um Josué, como um rei, como um Davi, para liderar o povo, pois eles viram que ele era como um dos profetas de antigamente, que faziam sinais, prodígios e maravilhas. E aí Jesus, vendo aquilo, ele se retirou para o monte. Nisto vai entrar, a partir do capítulo 16, ou do versículo 16, a mensagem que fala sobre Jesus, andar sobre o mar. Aí Jesus, já tendo mandado os seus discípulos irem, depois de um tempo ele atravessou o mar, encontrou os discípulos. Aqui não narra com tantos detalhes quanto lá em Mateus, mas aí Jesus, assim que ele encontrou os discípulos, aqui vai dizer: sou eu, não temas. E aí eles chegam do outro lado. Aí no dia seguinte vai dizer que a multidão viu que não encontrava nem Jesus nem os discípulos, e resolveram também entrar nos barquinhos que chegaram ali e atravessar para o outro lado. Então você veja que eles já haviam atravessado o mar com Jesus, seguindo ele, e depois eles voltam seguindo Jesus. E aí eles encontram Jesus, e ele pergunta para Jesus: Rabi, quando chegaste aqui? Porque Jesus já havia mandado os discípulos irem, e depois havia se retirado, mas eles não viram Jesus entrar no barco. E aí Jesus chegou ali naquele local. E aí Jesus começa a dizer a eles, e a declarar a eles, que na verdade, eles agora estavam ali, não como da primeira vez, que eles iam atrás de Jesus pelos sinais, a qual Jesus fazia, pelos enfermos que eles curavam. Eles estavam ali porque o Senhor deu de comer, e ali eles se sentiram satisfeitos. E eles estavam seguindo a Jesus simplesmente pelos sinais e por tudo aquilo que ele fazia. Mas tudo aquilo que ele estava fazendo era o que os olhos podiam ver, carnalmente, aqui no mundo terreno. E aí Jesus, ele começa a se declarar para eles e dizer assim: não trabalhai pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem
vos dará, para que este, o Pai, Deus, o selou. E aí ele começa a discursar para eles, e eles falam, disse-lhe o Senhor, o que é a obra que convém-nos de fazer, para que nós consigamos agradar a Deus. A obra de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, que é que eles crescem em Jesus. Mas imagine uma multidão que já seguiu Jesus para um lado, pelos sinais, já seguiu Jesus para o outro, pelo milagre da multiplicação, virá para eles dizer, para crer em Jesus, para acreditar em Jesus. E aí o Senhor vai dizer que na verdade, o versículo que nós já dizemos, né? Que na verdade, o pão, na verdade não, aqui quando Jesus diz para eles que eles devem crer em Jesus, eles questionam Jesus. Quais são os sinais que Jesus deve fazer para que eles acreditem em Jesus, para que eles creiam em Jesus? E aí Jesus vai dizer, eles vão dizer que no deserto Moisés trouxe o pão do céu. E aí Jesus chega para eles e diz que na verdade Moisés não deu o pão do céu, mas que o pão do céu quem trouxe foi Deus. Quando eu estava estudando essa mensagem a princípio, que eu separei ela para pregação, eu dei um título, um tema. É importante para a gente estar pregando, dar um tema para a gente se apegar na mensagem, a mensagem que a gente quer passar. E o tema que eu dei foi, vamos dizer assim, confronto ou adversidade. Porque, assim como eu falei que é importante a gente estudar os livros do Antigo Testamento para entender o Novo, a gente precisa entender a fé que aquele povo tinha naqueles que vieram antes de Jesus. Abraão, o pai na fé. Moisés, aquele que libertou o povo no Egito. O rei Davi e outros profetas, era naquilo que eles criam, pois os pais dele haviam ensinado e era isso que eles seguiam. Afinal, os fariseus, eles acreditavam naquilo, eles acreditavam que Deus havia feito tudo aquilo com seus pais, com o teu povo. Eles só não andavam corretamente como deveriam andar. E ali Jesus, e por isso essa mensagem diz confronto. Assim que eu me deparei com essa mensagem, veio assim, tem um momento em nossa vida que a gente se acostuma. A mensagem ela pode ter várias vertentes. A minha vontade na mensagem, quando eu leio, eu penso em pregar para quem está no mundo. Então logo a mensagem vem, né? Que o mundo ensina de um jeito, mas aí Jesus chega e mostra que as coisas não são assim. Que aquilo que você aprendeu com seu pai, com o mundo, com seus parentes, com tudo que tem aí, não é bem assim. Eles ensinam, não é julgando religião, mas a religião que por muitos anos foi a religião do nosso país, foi o catolicismo. E muitos de nós crescemos em um catolicismo, muitos somos batizados, nós vivemos num país onde temos comemorações de santos e de devoção e de discípulos de Jesus. E aí nós aprendemos. Só que aquele que segue o catolicismo, ele aprende que ele deve orar para tal santo para conseguir alguma coisa. Tem santos específicos para isso. Então Jesus para essa pessoa chegaria dizendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que não precisa de outro intercessor sem seu Espírito Santo e diretamente Jesus. Essa é uma aplicação dessa mensagem como confronto. Quando nós estamos seguindo o caminho e Jesus chega e fala, não é assim, é por aqui. Só que isso é para quem está lá fora, para quem ainda não entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Já para nós cristãos, como é que essa mensagem chega? Quantas vezes nós nos acostumamos com algo, nós criamos uma rotina, nós nos prendemos a algo, entramos no automático e começamos a fazer aquilo. E é importante também, por isso que eu falo que é importante ler o Antigo Testamento, porque quando eu leio o Antigo Testamento, eu vou entender que uma das coisas que mais feriu o povo
e fere a nós seres humanos é o costume. É quando nós queremos automatizar alguma coisa ou botar no costume. Eu venho para a igreja dia de quarta, sexta e domingo. Eu venho esses dias, mas o que é que me impede de tirar um dia e fazer um culto, eu e Deus? O que Deus quer é que nós façamos a vontade do Pai, que é crer em Jesus e buscar aquilo que é a vontade de Deus. Então essa mensagem, a princípio, quando eu achei ela, foi confronto. A palavra que eu achei, que Jesus chega para aquela multidão e ele quer mudar a visão que eles têm. Porque você veja que a visão que aquele povo tinha eu achei um profeta, vamos dizer assim, que fazia sinais, que fazia prodígios, maravilhas e que multiplicava o pão, fazia milagres. Só que eles criam em Jesus como um profeta e não como Cristo Salvador, aquele que vinha fazer a vontade de Deus. E aí ele começa a se revelar para aquele povo e dizer que quem dava o verdadeiro pão do céu era Jesus, era Deus. E aí ele começa, aí o povo diz: Senhor, dá-nos este pão. E ele diz que ele é o pão da vida. Então Jesus começa ali a trabalhar com eles numa dimensão não terrena, mas espirituais. Paulo fala instruindo aquele povo, as cartas que ele mandou, que ele não podia falar com aquele povo de forma espiritual, pois eles ainda não estavam preparados. Paulo foi ensinando ele aos poucos. Mas assim, quando eu abri o parêntese que eu disse que ali no livro de João já havia falado sobre uma Páscoa e agora estava falando sobre outra, é importante a gente lembrar que Jesus teve 3 anos de ministério aqui na terra pregando o Evangelho. E se a Páscoa é uma festa anualmente e é a segunda Páscoa que trata o livro, então Jesus já estava no seu 2º ano de ministério. Então ali ele já estava vendo que ele iria ser levado para a cruz e para ser sacrificado. Então ele começou ali a preparar os seus discípulos, não mais com que eles vissem que Jesus fazia e ver as bondades que Deus podia fazer, mas ver o além disso, o além da terra, além do físico, ver o espiritual, ver o céu e ver Deus. Porque o povo, ele cria, mas ele estava afastado de Deus em seus costumes e comportamentos. E ali Jesus veio para renovar a aliança com o povo. E aí ele começa a declarar para aquele povo que ele é o pão da vida, que ele é a verdade e que ele tinha que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, segundo ele, era que todos aqueles que crescem em Jesus, que nenhum perecesse, mas que todos ressuscitassem no último dia. E Jesus dizia, por isso ele vinha falando àquele povo, que aqueles que haviam provado do pão, do maná no deserto, que era carnal ali, físico, que só alimentava a carne, para nada servia. Que aquilo para nada servia porque aqueles que comeram morreram. Mas aí Jesus chega para eles dizendo: eu sou o pão da vida, e aquele que se alimentar de mim, ele terá a vida eterna. Ele morará comigo no céu, ele será ressuscitado no último dia, para que ele venha partilhar da glória de Deus. Amém? E ele viu que muitos dos judeus ali da época, os escribas, fariseus, murmuravam dizendo: como é que ele se declara o pão que desceu do céu? Porque eu conheço esse daí, né? Jesus, filho de José, ao qual nós conhecemos os pais. Pois eles ainda estavam questionando o carnal, o que eles conheciam de Jesus ali de vista. Eles ainda não haviam entendido quem era Jesus. Para eles, Jesus, como eu já disse, era um profeta. Era alguém que fazia prodígios e maravilhas e abençoava o povo. Para eles, não era aquele que veio para reinar, mas não reinar aqui, reinar no céu. Glória a Deus.
Jesus, ele veio para reinar no céu e para fazer com que aqueles que andassem num caminho reto, justo, diante do Senhor, que eles ressuscitassem. Por isso que é importante a gente ler os livros antigos, porque eles relatam que o povo estava distante, estava se entregando aos outros deuses, tendo mais práticas, e aquilo não estava agradando ao Senhor. Por isso que o Senhor já tinha visto que aquilo já tinha se alastrado, e ele veio para buscar aqueles que ainda estavam firmes. Por isso ele diz: eu vim para buscar as ovelhas perdidas de meu Pai. Ele veio pregar para que houvesse arrependimento ali, e novamente aquele povo fosse um povo separado para o Senhor. E aí disputavam os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua própria carne a comer? Porque aqui no versículo 48 vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, e este é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então aqui Jesus ele está dizendo que a carne dele ia ser dada para que este povo pudesse morar no céu. Então essa carne que Jesus estava falando era uma carne física dele, sim, quando foi partida lá na cruz do Calvário, mas era também uma carne espiritual, quando ele dizia que aqueles que buscassem Jesus como Cristo verdadeiro, aqueles que se entregassem a Jesus verdadeiramente, aqueles que tomassem a sua cruz e seguissem para fazer a vontade do Pai, que é que nenhum deles se perdessem, aquele sim estaria saciado para a eternidade. Aquele sim não se preocuparia com as coisas carnais. Você veja que quando Jesus ensinou os discípulos, instruiu os discípulos a sair, ele deu instrução. Ele não mandou os discípulos levarem comida, nem se preocupar com isso. Ele instruiu os discípulos a fazer aquilo que era a vontade de Deus, que era que fosse de local em local, que dessem a paz, e aqueles que retribuíssem com a paz, que eles ficassem ali. E não falou para que eles chegassem a uma cidade, ficassem na casa de um e na casa de outro, não. Naquele ao qual ele desse a paz e recebesse ali, ele ficaria. Assim como ele já havia feito com o profeta. Ele tinha mandado um profeta para ser alimentado por uma viúva. Quem sustentou ele? A viúva. Quem sustentou a viúva foi Deus. Então ele falou aqui para eles dizendo assim: se você crê em mim e fazer aquilo que é a minha vontade, pode ir, que o meu Pai que está no céu, ele irá prover aquilo que você precisa. E você fazendo aquilo que é a vontade de Deus, você terá um galardão no céu. E aí ele começa a pregar para aquele povo, ensinando a eles e começando a quebrar ali aquela cultura que eles tinham, de que porque eles tinham perdido já muito a fé em Cristo, pois haviam aparecido muitos dizendo ser Cristo, com prodígios e maravilhas, e na verdade descobriu-se que não era. Mas como ele era o verdadeiro, ele tinha que ensinar e mostrar aquele povo. E aí o povo começa a seguir ali aquela discussão, até que isso chega. Na verdade, é importante voltar e dizer que Jesus ensinava isso nas sinagogas. Então imagine aí para aqueles que estavam ali, eles vão na sinagoga para ouvir aquela coisa repetitiva de que Moisés fez, de que o profeta disse que ia acontecer, e Jesus chega ali na sinagoga e começa a ensinar uma profecia que havia sido dita pelo profeta, que estava se cumprindo. Jesus começa a dizer a eles ali que ele era a profecia ali, e era o Filho de Deus, e que as coisas precisavam mudar se eles quisessem morar no céu. E ali, mais à frente, vai dizer ainda neste capítulo, que muitos dos seus discípulos diziam que este discurso era duro de ouvir, que isso que o Senhor dizia era
uma coisa difícil de se escutar. Porque imagine, você foi criado ali naquela cultura, e aí Jesus começa a dizer: ei, creia em mim, não creia em Moisés, não creia naqueles que já foram, creia em mim, porque eu sou o Filho de Deus. Eu que vim para lhe dar a vida, e a vida com abundância. Eu que vim para tirar você deste mundo de pecado, de dureza de coração, de caminhos tortuosos, e levar você para o céu. E aquilo começaram a discutir entre eles. Até que chega, Jesus vira para ele e começa a dizer aos seus discípulos: isso parece duro aos vossos olhos? O que acontecerá quando vocês verem o Filho do Homem subir aos céus e voltar para onde ele estava? Então Jesus já começa ali a dizer para os seus discípulos, ele já diz ali para os seus discípulos que ele não estará aqui na terra por muito tempo. Então não convém a ele construir templos aqui na terra. Não convém a ele edificar algo aqui que irá passar, pois ele tinha um propósito, ao qual ele já tinha dito, que era que ele veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era que a carne dele fosse repartida para que nós tenhamos vida com Deus, para que nós venhamos morar no céu. Porque o dia do Senhor já havia dito que vai chegar, o dia em que o Senhor chegará sobre esta terra com a mão potente dele, para castigar os maus segundo as suas obras. E nós já estamos vendo isso. Nós vemos isso acontecendo diariamente. Mais do que nunca nós estamos vendo isso. Porque às vezes assim, o sistema, vamos dizer assim, ele trabalha para que você fique preso naquilo. Então você se preocupa com coisas banais. Se você abrir a televisão, você vê coisas banais e se perde. Se você for em um aplicativo, às vezes ele vai lhe distrair com coisa, mas se você for pesquisar e procurar, você vai ver que tem muitas coisas acontecendo. Essa onda de calor que tem aí, que muitos reclamam, fazem piadas e distrai o fato de que Jesus está voltando. Tem muitas e muitas coisas acontecendo. Se você for procurar aí fora, misericórdia, muitas e muitas coisas acontecendo. Teve a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que até se esfriou, pararam de falar. Guerras e rumores de guerras, que é o que mais se fala na Bíblia, que a gente foca nisso, guerra e rumores de guerra. Só que como a guerra não é com a gente deixa passar. Eles focam ali quando começa, porque vai ser uma nova guerra, vai explodir, vai todo mundo. Depois que vê que não vai envolver ele deixa de lado. E muitos problemas estão acontecendo. É só pesquisar que você vai encontrar diversos desastres naturais, diversas atrocidades que acontecem. Filho matando pai, pai matando filho, isso daí já praticamente virou rotina. Por isso essa mensagem que pergunta: você está crendo em Jesus mesmo? Por que você está aqui nesta noite? Você está acreditando que Jesus irá voltar? Você está procurando levar a sua cruz? Nós não podemos seguir a Jesus como essa multidão seguia Jesus, de um lado para outro, sem motivo, sem um objetivo, sem um alvo. Eles seguiam para ver o que acontecia. Eles seguiam para se beneficiar do que acontecia. E esta era só a multidão que se relatava. Fora os seus discípulos. Porque eu estou chegando aqui na parte que eu estava falando que seus discípulos diziam que era duro este discurso. E vai dizer aqui que muitos deles dali em diante pararam de seguir Jesus. Então quando Jesus chegou e falou que você tinha não só andar com ele, não só se aproveitar daquilo que ele tinha, nem só que ele ia vir como os de antigamente para edificar um templo, para restaurar Israel, para restaurar o povo, para formar ali um novo reino que iria expulsar os romanos. Quando você vê que Jesus não vai fazer isso, quando você vê que Jesus não vai fazer coisas aqui terrenas, mas que Jesus, ele vai partir e que ele vem confrontar tudo aquilo que você cria e crê,
que eles criam nos profetas. Eles criam naqueles que haviam passado. Então eles já haviam entrado em uma rotina de que o Senhor mandava um profeta para consertar o povo, e ali acontecia milagres e prodígios e maravilhas. E aí acontecia aquilo que eu falei, que é o problema. Entrar na rotina. Porque o povo, quando foi apertado pelo Egito, começou a clamar ao Senhor. O Senhor levantou Moisés, foi lá, tirou o povo, botou no deserto, nem botou na terra ainda, o povo já começou a se corromper. Aí o povo passa anos e anos ali, aprendendo. Moisés institui as leis, o povo começa a andar no ritmo que tem que ser. Quando errava, sacrificava, buscava o Senhor, e aí o Senhor dá a terra prometida. Divide a terra, cada um para o seu canto, e os problemas vêm. As nações começam a atacar, e o povo, quando estava em pecado, que parava de dar atenção para quando ele pecar e parar de reparar o seu erro, eles perdiam. E aí acontece aquilo que nós já estudamos aqui, né? Lá em 1 Samuel, quando eles começaram a perder demais, aqueles que estavam na frente, que também haviam perdido o temor, levaram a arca e perderam a arca. E aí teve que se levantar rei. E aí começou aquela peleja que nós já sabemos. Aí entra um rei, entra outro rei que não sabe governar. Aí o povo se afasta de Deus, entra no cativo de novo. Aí ora, o profeta vai lá, fala, sai daquilo, o Senhor abençoa, o povo volta, começa para os pés do Senhor. Aí depois ele sai de novo e entra essa rotina. Só que Jesus, ele não veio para deixar essa rotina de errar, muitos morrer, o Senhor afligiu o povo, e aí eles terem que voltar humilhados para o pé do Senhor. Ele chega para declarar a eles: ó, esqueça isso que você viveu, esqueça o mundo trazendo para o dia de hoje, esqueça aquilo que você vivia lá atrás de errar, aí alguém passa a mão pela sua cabeça, você volta, se levanta e erra de novo. Creia em mim, faça a obra de meu Pai, creia que eu tenho o pão da vida para lhe dar. Entenda que Jesus ali, ele não errava porque ele tinha um objetivo. Não é só porque ele era filho de Deus, sim, mas ele tinha um objetivo que era fazer a vontade do Pai. Enquanto Jesus focou naquilo, ele seguiu. Ele não se dobrou perante Satanás quando ele ofereceu coisas da terra. E ele também não se dobrou diante dessa multidão quando eles quiseram que Jesus fosse rei, que Jesus fosse líder daquele povo. Ele simplesmente seguiu na vontade de Deus, e ali ele pregou para aquele povo o que deveria ser feito, que eles crescem em Jesus e largassem aqui a terra e focassem no céu. Aí a gente chega lá próximo já ao final do capítulo 6. É importante que essa mensagem está no meio, mas você tem que estudar antes e depois para entender. E aí você vai chegar lá no final já, assim, depois já do capítulo 60, que é quando os discípulos começam a largar Jesus, que vem narrar a confissão de Pedro. Quando Jesus começa a pregar a eles e dizer: por isto eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Porque havia muitos ali que estavam com Jesus, mas não criam nele. Muitos até mesmo discípulos. E aí, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? E aí vem a importância disso tudo. Quando Pedro vira para Jesus e diz: para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, no meio de muitos que queriam um reino, vamos dizer assim, uma vingança contra Roma, que afligia o povo, muitos daqueles que queriam viver aquilo que já tinha vivido, Pedro, por andar com Jesus e ser um dos 12, ele já havia entendido quem era Cristo, já havia entendido que a missão dele nesta terra não era aqui, era para o céu.
não era para algo que nós vemos, ou que nós cremos, ou que nós vemos ou que entendemos. Era para algo que nós não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Por isso que ele ali tinha fé e já sabia que é algo que ninguém tinha prometido antes. Nenhum dos profetas havia prometido vida eterna, pois todos já haviam morrido. Todos foram mortos, e o que não morreu estava com Deus, que era Elias ou Eliseu, não lembro mais. Um dos dois aí. Quem estuda a Bíblia sabe. Um dos dois subiu na carruagem de fogo, e aí estava com Deus. Mas nem o que subiu na carruagem de fogo você via assim direto. Teve algum antes de Jesus que ficou na terra aí para sempre? Não teve. Então nenhum tinha visto ali vida eterna. Moisés morreu, Josué morreu, Davi morreu, os profetas todos morreram. E ali ele vinha trazendo uma mensagem de vida eterna, uma vida que não seria aqui neste mundo onde a traça e a ferrugem corrói. Não seria apenas uma vida onde você estaria ali em um jogo, vamos dizer assim, desigual, onde você hoje vive numa empresa onde você quer viver de um jeito, mas a empresa é de outro. Onde você mora num bairro que você quer viver de um jeito e a situação ali é de outro. Onde você está numa família onde você quer viver de um jeito e ali é de outro. Não. O Senhor, Ele chama aqueles para ser da sua família, aqueles que fazem a sua obra, aqueles que estão com Cristo, aqueles que desejam adorar o Pai verdadeiramente. E aí ele vira para Jesus e diz, respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então entenda aqui a dimensão que Jesus chegou para os discípulos. Jesus ali já não estava se importando com a multidão. Jesus estava se importando em firmar uma igreja para que ele pudesse ir para o Pai e quando ele voltar ele buscar os remidos e lavados pelo seu sangue. E ali ele diz, o importante é isto que está escrito, que Simão não diz para onde iremos, mas para quem iremos. Então ali Pedro já havia entendido que Moisés não era o recurso dele, como o povo queria. Nenhum dos outros profetas era um recurso que ele iria encontrar, nem que ele iria buscar. Nem os sacerdotes, nem nenhum. Aquele único quem ele poderia ir era o pão da vida, que era Jesus. E aí ele confessa que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E aí Jesus responde: não vos escolhi a vós os 12? E aí ele diz que ali no meio dos 12 havia um que havia de trair. Aqui em João ele compara ele ao diabo. Ele diz: e um de vós é um diabo. Então Jesus ali ele estava realmente, vamos dizer assim, eu ainda não conheço muito bem esta passagem da Bíblia, já ouvi falar, por isso eu não gosto muito de citar, mas tem muitos aí que falam, balançar a figueira, que quer dizer que ele vai, vamos dizer assim, passar na peneira. Ali o Senhor ele traz todos aqueles que estavam com ele e começa a balançar, a testar para ver quem iria seguir com ele. Então veja que Jesus ele ali já estava realmente preocupado com a igreja em edificar algo firmado para Cristo ou para Deus, que era a missão que ele veio fazer. Então ele estava no objetivo de fazer a vontade de Deus, onde ele disse que a vontade do Pai é que aqueles que estivessem ali crescem em Jesus. Então quando ele chega ali, ele começa a testar a fé deles. Quando ele começa a dizer ali: você cria naquele de antigamente, agora eu quero ver se você crê realmente em mim. E aquela multidão, muitos saíram. Alguns de seus discípulos o abandonaram.
Aí quando os 12 estão ali, os discípulos qual Jesus escolheu, ele testa eles e fala que no meio deles tinha um que era um diabo, para ver se algum deles iria deixar, se algum deles iria recuar. Então nós precisamos aprender isso com Jesus. Primeiro, aprender o porquê nós estamos aqui. É importante que nós às vezes façamos isso, nos questione. Não olhe para o que Deus fez em nossas vidas somente. Não é só porque Deus hoje me sustenta, porque Ele me livrou na pandemia, porque hoje eu tenho uma casa, um trabalho, e se eu sair Ele vai tirar. Não. Nós devemos nos questionar porque nós estamos aqui. Se nós somos chamados para fazer uma grande obra e nós iremos fazer, ou se nós estamos aqui por estar, porque eu não tenho nada melhor para fazer, ou porque eu tenho medo de sair para fazer alguma coisa e Deus me castigar. Eu tenho que estar aqui para fazer a obra do Senhor. Tenho que estar aqui para fazer tudo quanto eu já fui ensinado a fazer. Então, se eu aprendi a chegar aqui na frente, a ler, a estudar, se eu já aprendi como ter uma base para pregar, que você não é só ler um versículo isolado, que você tem que buscar referência, que você tem que ler antes, você precisa entender o contexto, precisa buscar a mensagem, precisa cavar embaixo. Então, se eu já aprendi isso, eu tenho que estar apto a fazer. Se eu já aprendi ali a ligar o som, a fazer as coisas certas, eu tenho que fazer e me aprimorar, dar o meu melhor. Tudo quanto você aprender aqui, faça para a glória de Deus. Afinal, está escrito, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Não faça nada para que o Senhor se envergonhe, nem nada para si mesmo, nem para seu irmão. Faça aquilo para que o Senhor venha olhar de lá de cima e falar: este sim está fazendo algo para mim. Ainda que seja pouco, ainda que seja simples. Não se mantenha no simples. Mas aquilo que você fazer, toque com amor, para que Deus venha aumentar em sua vida algo, um cargo, alguma coisa, mas para que você venha crescer e dar continuidade na obra de Deus. Para que as pessoas que vejam você venham crer em Jesus através de sua vida. Para que você venha ter um testemunho ali de que Deus realmente está aqui com você, de que Deus está em sua vida, de que houve mudança. Isso é o que importa, fazer a vontade do Pai. Tudo quanto nós somos fazer Cristo refletir. Veja que Cristo ele não se importou com o que os outros iam pensar. Ele simplesmente fez a vontade de Deus. Questionaram até porque as coisas que ele falava. Questionaram: ah, mas esse não é filho de fulano e de ciclano, qual eu vi crescer praticamente? Desdenharam dele, vamos dizer assim, né? Desprezaram, porque falou: rapaz, como é que esse daí pode ser Cristo, o Filho de Deus, se eu vi ele crescer praticamente? Questionaram como poderia ser aquilo, né, dele dar a própria carne para que eles comessem. Muitas coisas foram questionadas, mas Jesus não se importou. Ele se importou em fazer a vontade de Deus. Então que nós venhamos por isso nossa mente, nos questionemos por que estamos aqui. Depois de nos questionar por que estamos aqui, entendermos que estamos aqui por causa de Jesus, para ir morar no céu, para viver com Deus. Você veja que as coisas com Cristo é bem difícil muitas vezes para eu entender, porque você aceita Jesus e Ele quer que você seja Jesus. Mas Jesus não disse que para você morar no céu você tem que ser Jesus. Diz que você tem que crer nele. E quando você crê em Jesus, você começa a acreditar que aquilo é o certo, que aquele é o caminho e que Ele é a verdade e a vida. Aí você começa realmente ali a seguir a Jesus. 5 minutos passei. Para encerrar a mensagem, né? Nós viemos crer que Jesus é Deus, que Ele venha nos limpar. Que nós viemos fazer isso para a glória de Deus. Que nós viemos confessar que Ele é Cristo. Que Ele é o único que tem palavra de vida eterna. E que Ele é o pão que veio do céu para nós. Que quando Jesus venha provar a nossa fé, que nós venhamos permanecer firmes com Ele.
né? Coincidentemente, né? Foi adiado umas 2 vezes já a pregação. Era para ser na sexta-feira. Ela caiu no primeiro domingo de outubro, que é o domingo que antecede o domingo da ceia. Então aqui eu volto no versículo que eu já li, né? O versículo tema da pregação, que é João 6, 32. Na verdade, vamos lá, 32. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, que quando nós, semana que vem, domingo que vem, quando nós participamos da ceia, nós participemos da ceia crendo que ali é Jesus, que ali foi o sacrifício que Jesus fez para que nós possamos comer, partilhar, que nós possamos ter a vida eterna. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado da mensagem, né? Se não gostaram também, que vocês venham pelo menos entender a mensagem que ela diz, que Jesus às vezes confronta a gente, que Ele tira a gente da nossa zona de conforto para mostrar a vontade de Deus. Que o que nos convém quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus é fazer a vontade de Deus. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade.